Boa noite! Para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandro Santana, professor e coordenador de Engenharia Civil da nossa querida Universidade Veiga de Almeida, Campus Barra, além de diretor de comunicação do Clube do Supply Chain, e faço um agradecimento especial ao nosso convidado, arquiteto e urbanista, professor universitário, coordenador de graduações e pós-graduações em arquitetura da Universidade Veiga de Almeida, professor Carlos Murdock. Boa noite, professor. Olá, gente. Boa noite, tudo bem com todo mundo? É o seguinte, o professor Alessandro Santana, como sempre, é um sujeito empolgado, motivado, interessado e teve a coragem de me fazer esse convite. Agora vai ter que me deixar falar. É isso aí, Alessandro. Vamos direto para a conversa, que é isso que o povo quer ouvir. Né? Tá Hoje tem muito assunto para variar. Perfeito, mestre. Então, esse aqui é um ambiente ideal para que nós possamos trocar experiências e você possa explanar todas as suas ideias e a sua forma peculiar de mudar o mundo. Agradeço, além de você, professor Carlos Murdock, também aos nossos internautas formados por professores, empresários, alunos e ex-alunos, gestores de todas as universidades e de todas as idades, além de pessoas comuns como eu e você, que buscam a transformação de vidas mediante aquilo que é de melhor, que é educação. Destacar a nossa abrangência nacional e internacional, especialmente para todas as regiões do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Eu deixo aqui, expresso meu muito obrigado a vocês que estão nos assistindo nesse momento. Lembrar a todos para se inscreverem no canal, darem aquele famoso like, o joinha, para que vocês possam também levar essa informação de qualidade para mais e mais pessoas. E, por favor, é muito importante que vocês compartilhem, que se inscrevam no canal, para que a gente possa levar informação de qualidade para mais e mais pessoas. Agora, uma tarefa árdua, que é fazer um breve resumo de algo impossível, que é o currículo do professor Carlos Murdock. Ele possui graduação e mestrado em arquitetura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor convidado do Instituto de Economia da mesma Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduação, e na Fundação Getúlio Vargas, lecionou na Universidade Estácio de Sá e também leciona na Veiga de Almeida, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, com ênfase em sustentabilidade, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura, meio ambiente, bioclimatismo, eficiência energética, arquitetura moderna brasileira, história, teoria, edifícios comerciais, interiores corporativos e design de mobiliário. Está no mercado através do escritório M++ Murdock, arquitetos com ênfase em projetos de pequeno e médio porte, e atualmente é coordenador de cursos de graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo da nossa querida Veiga de Almeida. Agradecemos mais uma vez ao nosso convidado, Carlos Murdock, por ter aceitado espontaneamente ao nosso convite. E, afinal de contas, Carlos Murdock, quais são os caminhos que a sociedade fluminense e carioca precisam trilhar para garantir, de fato, uma proposta urbanística e sustentável para o crescimento do Rio de Janeiro? Boa noite e seja muito bem-vindo ao nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Alessandro. Na verdade, é aquele tipo de pergunta que já deixa o convidado numa sinuca de bico, né? Mas eu gosto desse tipo de situação. Eu queria dar boa noite também a um pessoal que está assistindo a live aqui. Eu queria registrar a presença do professor Guto Santos, né? Professor Hugo Costa, muito querido também, Amanda Costa, Angelina, tem aqui o meu querido Altair Fonseca, Marcelo Fonseca, querido Altair, acho que não é Fonseca, né, Altair? Não é isso, gente. Caramba, tanta gente do coração que me atura em ouvir. Então, vamos lá. Eu acho que essa conversa é importante para todo mundo, para que a gente tenha um futuro, né? Tem que pensar no futuro, e eu acho que está na hora da gente dar as mãos e montar um plano suprapartidário, porque o horizonte que a gente está vendo aí na frente não é um horizonte fácil. Alessandro, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela. Seria legal se você pudesse colocar a sua tela, a minha tela grande, e a gente meio deslocado aí, tá? A minha tela que eu vou compartilhar a partir de agora. Você sabe que arquiteto gosta de desenhar. Às vezes eu falo o seguinte, eu até falo para as pessoas, caramba, eu prefiro desenhar. Espera aí que eu vou desenhar, para você entender. E as pessoas ficam insultadas com isso, mas é porque
completo o que eu penso com desenho. Tá? Então, se você puder já compartilhar minha telinha, eu agradeço. Porque eu vou começar a desenhar a partir de agora. Coisa boa. Tá? Todo mundo deve estar vendo aí, né? Aquele bom e velho quadro negro. Deixa eu aumentar aqui essa percepção. Primeira coisa que a gente tem que entender, vamos vir de fora para dentro. Né? Qual é o mundo que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo no mundo pós-pandemia. Né? Um mundo pós-pandemia e um mundo com uma guerra complicada. Uma guerra que afeta o fornecimento de comida e afeta o fornecimento de combustível. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, a gente pode até vir a conversar sobre isso depois. Só que qual é a situação que se apresenta? Se a gente pensar bem, né, quando a gente observa a economia mundial, a gente entende que nós estamos num período inflacionário de alta, com inflação de alta em todos os países do mundo. Né? Pelo menos no nosso bloco, que a gente vai chamar aqui ocidental, que a América Latina e o Brasil estão inseridos, a gente está vendo a inflação explodir em todos os países do mundo. Tá? Não vou entrar na situação aqui de debate presidencial nem nada. O Brasil até, por enquanto, está segurando uma situação razoável. Só que qual é a receita tradicional quando a inflação começa a subir? Tá? O que o Banco Central dos países costuma fazer, meus queridos? Hein, Alessandro? Você lembra? Emitir mais papel moeda? Emitir mais papel moeda é uma das coisas. A inflação é o resultado não só papel moeda, da emissão de moeda. A perda do valor, né, do dinheiro e, consequentemente... E outra coisa, é um aumento na taxa de juros. Para combater esse fator. Exatamente. O que faz? Aumento em juros. O pessoal que faz o quê? O pessoal vai lá e coloca os juros ali numa taxa para asfixiar um pouco o movimento econômico. Para quê? Para que a inflação não ultrapasse determinado patamar. Qual é o problema da questão do aumento dos juros? O problema do aumento dos juros é o seguinte: o crédito fica escasso no mercado, passa a ter menos dinheiro para segurar exatamente esse patamar inflacionário. E o que acontece quando a gente tem menos crédito? Nós temos menos oportunidades para movimentarmos a economia. Então, todos os setores econômicos, eles são afetados. Tá? Aí o camarada que ia construir uma casa não constrói mais, aí o pedreiro que ia trabalhar na casa não tem mais esse trabalho, ele ia comprar um carrinho de segunda mão, não consegue, aí o corretor de imóveis... A gente entende que isso é uma situação que se apresenta. Tá? Então, colocada essa situação de um período de uma escassez futura promovida pela conjuntura atual mundial, que soma uma pandemia e uma guerra, vamos cortar a cena e vir para o nosso querido Rio de Janeiro. Eu até botei um slidezinho aqui que não é meu, tá? É um slide do professor Raul Veloso, não sei se vocês conhecem, um dos maiores economistas aqui. Deixa eu centralizar isso aqui bonitinho. Não sei se vocês estão dando para ver. Estou falando aqui em Estado do Rio, tá certo? Fiz a pergunta para ele. E a situação do município do Rio de Janeiro? Muito parecido. Então, estou falando do Estado do Rio até pelo seguinte: falar de município do Rio, hoje em dia não faz mais sentido se você não tiver uma filosofia metropolitana. Por quê? Por que o Rio não pode se descolar dos outros municípios? Né? A gente não pode deixar de pensar. Vou te dar um exemplo. Se constrói um hospital ali, Zona Norte, hospital de referência. Imagina. Hospital, então, super equipamento urbano. O que vai acontecer com esse hospital? Os municípios periféricos, as pessoas vão migrar para aquele hospital. Elas vão se direcionar. Isso acaba acontecendo. Qual é a consequência disso? A consequência é a seguinte: aquele hospital superlota. E aí a gente tem mais uma vez a percepção de que nada funciona. Mas qual é o segredo? Você tem que agir em conjunto. Eu vou inaugurar um hospital aqui no Rio de Janeiro, eu vou inaugurar um em Mesquita, eu vou inaugurar uma rede, fazer uma ação sempre em rede metropolitana. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa importante, relevante. População do Rio de Janeiro. Hoje, 7 milhões. Já vou falar disso. 7 milhões de pessoas.
6.900 e bom. Na população da região metropolitana do Rio, mais ou menos 13 milhões de pessoas. População do estado do Rio de Janeiro, 17 para 18 milhões de pessoas. Então a gente entende que a região metropolitana do Rio é aonde a gente tem que trabalhar. É aonde nós temos que fazer as principais alterações para que isso transborde de outras maneiras, sem esquecer o Estado, tá? Pelo amor de Deus, sem esquecer o Estado. Mas vamos dar uma olhada, então, na situação econômica do Estado do Rio de Janeiro. Né? Situação econômica. Vamos dar uma. A gente está olhando aqui um super gráfico, já falei do economista Raul Veloso, aquela coisa maravilhosa, né? E ele fez o seguinte estudo aqui, dessa fatia, desse bolo, tá? Do orçamento do Estado do Rio, a grosso modo, a gente vai dizer que, deve entender o seguinte, que essa fatia aqui de 60%, isso já são despesas constitucionais. Está na Constituição, está na Carta Magna, não dá para mexer, tá certo? E não dá para mexer e não deve mexer, porque a gente está falando de itens essenciais, como segurança, educação, serviço da dívida, aquela coisa que a gente fica pagando aqueles juros históricos, saúde, por aí vai. Isso já está na Constituição, ninguém vai poder mexer. Agora, o Rio de Janeiro, o estado do Rio principalmente, ele ainda carrega isso aqui, ó. Carrega uma parcela alta de nativos e pensionistas. Tá? Isso é uma herança ainda da capital. E a gente carrega isso. Não vou entrar nessa discussão. O assunto hoje aqui não é reforma trabalhista nem reforma tributária. É a situação que é colocada por um humilde arquiteto que vos fala nesse momento. Tá? Você tem um fixo aqui de pessoal, aquela questão dos custos, e aí nós chegamos exatamente na questão mais importante. O que vai fazer para o Rio de Janeiro a economia se desenvolver, né? A economia crescer? Está aqui, ó, investimento. Investimento. E aí a gente pensa logo, investimento, deixa eu só dar uma colocada aqui para todo mundo. Investimento é aquela coisa, não, vou investir em dólar, vou investir em Bitcoin, CDB, renda fixa, ação, não é isso. Investimento que a gente chama é investimento em infraestrutura, maquinário, equipamentos, por exemplo, a estrada investimento, estrada de ferro investimento, né? Principalmente focado em infraestrutura e modificação. Beleza? Todo mundo entendeu essa questão. Rio de Janeiro está asfixiado, está com as contas asfixiadas, e nós temos pouco dinheiro, pouca sobra. E nem sempre essa sobra é aplicada com o que a gente gostaria, né, com a qualidade do gasto que a gente gostaria, a gente entende essas coisas. Né? E esse investimento, ele passa a ser a menor parcela do orçamento e é o que pode garantir o futuro das pessoas, e principalmente o futuro da garotada que a gente trabalha na universidade. Não só quem está no mercado de trabalho hoje, mas o trabalho da garotada. Então, olha só, olha o painel que eu estou pintando aqui. Alta de juros externa, menos crédito, menos dinheiro rodando, e um Estado asfixiado, sem poder fazer investimentos para o futuro. Quarta cena, vamos lembrar para os mega eventos, que a gente pode ter milhares de problemas. Eu tenho uma série de críticas à questão olímpica, a questão de Copa do Mundo, sabe? Para mim isso é uma brincadeira de país grande. Eu acho que a qualidade do gasto não foi bem feita, mas eu acho que a gente pode até fazer outra live sobre legado olímpico, né? Legado ou largado, né? Aquela coisa. Mas o fato é que, durante esse período, o Rio de Janeiro viveu além do Brasil estar melhor economicamente, o cenário internacional favorecer mais, nós vivemos o Rio de Janeiro, em especial, viveu um momento importante, tanto que tinha uma bolha imobiliária, não sei se você lembra, Alessandro, que era até impossível você alugar um apartamento, os imóveis estavam
hiper colocados no mercado, com preço acima acima do que a gente poderia imaginar. A gente se achava, de repente, que era rico, né? Quem tinha tido oportunidade, já ter tido um apartamento, olhava o valor do próprio apartamento, falava, caramba, é isso tudo. E hoje em dia, isso mergulhou, isso caiu, despencou. Na verdade, voltou à realidade, porque acabaram os jogos, acabaram os investimentos, né? Se injetaram 40 bilhões de reais aqui só para fazer a Olimpíada. É uma conta que a gente paga até hoje. Rio, Estado, país. 40 bilhões. E gerou muitas oportunidades. Qual é o problema dessa coisa olímpica? Né? Ela não gerou um legado. No dia seguinte que acabou, praticamente no mês seguinte, as obras do BRT pararam. Né? Foi quase imediatamente. Você lembra disso? Você é especialista em transporte, você deve lembrar disso. Né? O BRT, que atingiu uma população enorme, né? Muito mais do que o nosso querido VLT, tá certo? Ele acaba não sendo concluído, e aí a gente passa a entender determinadas questões que se apresentam aqui. Hoje o pau, né? O pau vai comer, o pau vai sangrar. Espero sobreviver essa noite de hoje. Com certeza vai sobreviver, e tem muitas testemunhas oculares, já que eu queria felicitar os nossos internautas, muitos aqui assistindo a nossa live pela primeira vez, isso demonstrando o conteúdo e a qualidade do professor Carlos Murdock, trazendo um assunto de extrema importância, porque economia e desenvolvimento são intrínsecos, e é difícil separar um do outro. Como fazer investimento, tendo em vista esse cenário? Eu gostaria de dizer, meu amigo Carlos Murdock, eu consegui comprar meu imóvel no início da bolha, e depois eu me assustei quando o preço do imóvel acabou valendo 2 vezes o valor do qual a gente fez o investimento financiado pela Caixa Econômica Federal, utilizando os recursos do FGTS. É impressionante como, num período de 1 ou 2 anos, a bolha realmente se apresentou e os imóveis praticamente dobraram, né? A gente viveu uma bolha, conforme você havia falado, e, consequentemente, o mercado imobiliário e tudo mais respirava esse movimento de crescimento. E por alguma razão, né, que a gente, não sei se você vai entrar no mérito da questão, mas nós não conseguimos aproveitar e deixar o legado, que é motivo de uma próxima live já marcada, já agendada com o professor Carlos Murdock, que não seria marcado. O deslegado, ou seja, desligamos o legado. Infelizmente, não tivemos essa matriz de transporte integrada, que é uma outra discussão que eu sempre discuto muito e brigo para que isso venha a acontecer. Então, mestre, muito obrigado a quem está nos assistindo nesse momento, e realmente esse retrato econômico é algo realmente complexo de um Estado que tem como uma carga muito pesada uma república que está desde 60, né? O Estado, a fusão, que é algo realmente que exigiu muito, e particularmente não só da Guanabara, como também do Estado do Rio, e essa realidade, né, de 60% e 40%, na verdade 22,5% a 30% é com 22,5% com custos, né, relativo à máquina, ou seja, os inativos. Então sobra muito pouco para investir, e a gente quer tanto crescer metrô, quer tanto crescer o arco metropolitano. Eu queria também felicitar aqui o nosso presidente do Clube do Supply Chain, aqui presente também. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo Cleiton Cabral, e todos os nossos internautas, professores, alunos. Lembrando que os alunos que quiserem as horas complementares têm que ficar até o final. Então, por favor, vai ter aquela perguntinha mágica, especialista, para a gente saber se realmente já prestou atenção. Então, prossiga, Carlos. Muito interessante essa tua ótica de trazer os envolvimentos, mas sem deixar de um lado que é muito importante, que é a economia, né? Então, como é que está a economia do Rio de Janeiro e quais são as perspectivas para o futuro? Não, porque na realidade, Alessandro, é muito fácil fazer mágica e dizer tem que fazer isso aqui, tem que fazer aquilo daquele jeito, né? E a gente entende que mágica não existe. A gente, claro que deve sonhar e deve colocar certas concepções assim um pouco fora da caixa. Eu acho que esse é o meu papel aqui, é mais bagunçar do que explicar, como diria o Chacrinha, né? Eu vim aqui para confundir, não para explicar, mas eu colocar o debate nesse nível é importante, porque hoje o que eu vejo no mercado carioca aqui, principalmente os arquitetos, engenheiros, é o pessoal vendendo o almoço para comprar o jantar, né? E sem conseguir planejar o passo adiante da vida. As pessoas correndo atrás desesperadamente. Apagando incêndio um dia após o outro. Eu gostei dessa definição, vendendo o almoço para comprar o jantar. Mas não é isso?
É isso que a gente vive todo santo dia. É como se a pandemia ela continua, né? A gente não pode ainda baixar a guarda, mas voltamos a uma situação muito anterior a 2019 do ponto de vista econômico, né? Empobrecemos, reduzimos a nossa capacidade de investimento, reduziu o crédito e a gente tem muitas famílias reduzindo o próprio consumo, o poder de consumo. Então, realmente é uma situação muito delicada na qual nós passamos e, ao mesmo tempo, a gente olha para um estado, para um município que precisa recuperar o tempo perdido e, ao mesmo tempo, fazer investimentos. Mas como investir se você não tem dinheiro? Não é isso, Murdoch? É isso aí. Eu vou cortar a cena de novo. Queria registrar aqui a presença de grandes amigos aqui. Mariana Schwartz, tem alguém chamado Schwartz aí, Schwartz? Né? Professor legendário Luciano Falcão, grande figura, professor Aníbal Sabrosa, Aníbal, que beleza. Né? Também aqui, professor Márcio Nisenbaum, nossa, tanta gente bacana aqui. Então, vamos discutir. E, gente, o que eu estou falando aqui não tem partido A. Marco Milazzo, obrigado, Marco Milazzo. Milazzo, não tem partido A. Companheiro meu da época de faculdade. Não tem partido B. Obrigado, Marco. Eu sou integralmente favorável a um pacto suprapartidário pela recuperação do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Todo mundo sabe que volta e meia eu estou envolvido com partidos políticos, etc. Já fui candidato. Devo retornar daqui a 2 anos. E é o seguinte, em todos os partidos a gente vê gente boa e a gente vê gente esperta. Em todos os partidos, tá? E quando a gente vai conversar com as pessoas de bem, essas pessoas, elas têm sempre ideias similares e pensamentos similares. A gente pode até discutir de como chegar lá. Só que todos querem uma melhor distribuição social, todos querem distribuir renda de alguma maneira, né, todos querem fornecer esperança para as pessoas. Então, já estou lançando aqui agora, Alessandro, a proposição de um pacto suprapartidário, vamos elaborar esse documento, para ser assinado por todos os partidos. Eu me comprometo a passar em todos os partidos e tentar convencer as pessoas disso, em prol do Rio de Janeiro. Porque não adianta ficar com briguinha de A e B e que vai prometer milagre, porque não tem milagre. O que a gente precisa, você sabe disso, é um olhar de longo prazo. E, claro que sempre estruturando e debatendo as coisas, mas com um olhar pragmático, coisa que tem faltado. Vou cortar um pouquinho a cena aqui, tá? Cortar um pouquinho a cena, e eu gosto de contar uma história para todo mundo, um pouco falar sobre o Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente lembrar de algumas coisas que a gente às vezes esquece, né? O Rio de Janeiro, a primeira capital do Brasil não foi o Rio, foi Salvador. Quando se descobriu aqui as grandes jazidas de ouro e prata em Minas Gerais, o Rio de Janeiro era um porto, um porto natural com altíssima capacidade de proteção. É uma região muito legal aqui, Baía de Guanabara. Deixa eu botar de amarelo aqui para destacar mais aqui. Baía de Guanabara, né? Um local ótimo para ser fundeado e com uma boquinha apertada, era só botar um canhão do lado, canhão do outro, fechava a baía. Águas calmas, cálidas, perto de Minas Gerais. Naturalmente, o dinheiro manda, ou seja, o escoamento passou a se dar por essa região e o Rio de Janeiro acaba se transformando no centro econômico do país. Posteriormente vai ser capital do país e capital do Império Português. Não? E vamos dar uma olhada. Aqui nós tivemos um momento de determinismo geográfico. A gente entende que a região portuária, que está aqui onde eu estou pintando de cor-de-rosa, hoje em dia, essa região não era o porto no momento zero. Tá? Os navios atracavam aqui mais para perto da Praça 15, etc. E tal. Porém, esta virada aqui tornava essa região de água uma região muito atraente para se atracar os navios. E o que acontece? Niterói tem um litoral mais recortado. Então, dentro da opção de Bahia, a região mais próxima à boca da Bahia, com a melhor qualidade de ancoragem, está aqui.
Então, o que acontece? Ela, né, o Rio de Janeiro, ele vai nascer dessa região portuária. Né? Ela vai aqui. As coisas vão passar a acontecer desde o momento zero. Tá? Então, a gente, né, além da capacidade de defesa, com a topografia do Rio de Janeiro, com os morros aqui, etc. e tal, nós vamos ter essa primeira ocupação aqui em Verde. Tá? Eu não vou sair contando muita história, mas só para a gente imaginar que o Rio de Janeiro, a topografia do que a gente vai conhecer como município carioca, ela vai andar em volta de 3 grandes maciços, né, que eu repito isso para meus alunos até eles ficarem espremidos. Né? Esse primeiro maciço aqui, o maciço da Tijuca, o segundo maciço da Pedra Branca, e aqui o maciço do Jericinó, aqui, essas 3 coisas. Então, observando uma lei natural, que é a lei da economia de esforço, da economia de energia, nós vamos ter um espraiamento, né, da população para cá e para cá. No momento que esse desenvolvimento começou a morar no litoral, já era um modismo, isso é outra discussão que a gente vai ter. É uma discussão interessante, é um motivo interessante. Só que quem vai ter um pouco mais de dinheiro vai morar perto do litoral, por causa da vista, uma série de coisas. E, naturalmente, a linha férrea, né, ela vai gerar as ocupações interiores aqui, já com as famosas e boas e velhas estações que vão criar, né, vão criar não questão apenas das fábricas e etc., e nós vamos ter esses aglomerados. Então, esses 2 vetores do Rio de Janeiro vão acabar acontecendo, e aqui nós vamos subir para a Zona Norte, aos poucos vamos continuar a concentrar essa população que vai contornando aqui a Baía de Guanabara. Niterói vai sofrer um efeito similar, só que em menor escala aqui. Deixa eu ver, já se enquadra o uso do solo da cidade. O Luciano está fazendo uma pergunta aqui. Professor, a visão apresentada pelo senhor já se enquadra para o uso do solo da cidade com base em cidades inteligentes? Luciano Nunes, vou responder essa pergunta de cidades inteligentes para você. Eu acho que a cidade já é inteligente, tá? Vou te dar um exemplo. Você passa em alta velocidade ali, 66 km por hora, num lugar que só pode 60 e você não viu a placa. Vai chegar uma multa na sua casa. Automaticamente, porque vai ter um OCR, um reconhecimento óptico na câmera, o radar detectou, acionou a câmera leu a sua placa, fez um cruzamento e automaticamente você vai pagar essa multa. Isso é um recurso extremamente inteligente. O que eu falo, né, eu acho que cidade inteligente é uma outra palestra, tá? É de que maneira podemos tornar essa cidade inteligente. Mas para isso precisa de dinheiro. Tá? Eu vou colocar um desafio para vocês, para perguntar para todo mundo, para a gente debater na próxima palestra. Como a gente pode utilizar conceitos de cidades inteligentes nas comunidades. Tá? É um outro desafio que eu vou fazer, depois a gente pode até voltar a essa questão. Então, vamos lá. Vamos cortar a cena um pouquinho. E tem aqui o professor Rogério Kardeman, super especialista em planejamento urbano também, super craque. E o Kardeman, que eu quero falar, que é da praia dele, e ele pode me ajudar aqui se eu estiver equivocado. Né? Esse espraiamento natural que nós vamos ter perdendo população a partir da zona central. Isso é um processo natural. Né? Ou seja, quanto mais longe da minha oferta de empregos, que normalmente vai ser, antigamente era a Zona Central, Zona Sul e depois, num certo momento, essa região da Barra da Tijuca, né, que são as regiões com economia mais movimentada, o que acontece? O pessoal vem para cá, né, vai morando, não consegue morar aqui, ou vai morar em comunidade, ou então vai morar de uma forma um pouquinho apertada. E isso vai causar nossos grandes problemas de trânsito. Né? Imagina você morar aqui em Campo Grande e trabalhar no centro do Rio. Você vai perder quase que, sei lá, 3 meses da sua vida útil parado dentro de um transporte público. Nós temos várias soluções para isso. Agora, qual é a questão que se apresenta? Pela minha visão, aí eu estou falando, isso não é uma verdade, mas pela minha visão, o Plano Diretor de 2011,
ele empurrou, ele favoreceu uma expansão da cidade para esta região, para a região Santa Cruz, Campo Grande, para a região que a gente chama de AP5, né? Para essa região. E ela foi a que teve o maior número de lançamentos imobiliários nos anos da última expansão do plano diretor. Aí se faz uma pergunta, né? Ah, Murdoch, ok, eu estava tendo grandes investimentos aqui na região de Itaguaí, fazia sentido, meu estoque de terra aqui era barato, e era mais barato construir aqui, e foi isso que aconteceu. Ótimo. Mas eu faço uma pergunta para você. Será que em 2011, na confecção do plano diretor, as pessoas já faziam uma projeção da necessidade da cidade crescer dessa forma? Vou dizer por quê. Vamos voltar a uma questão demográfica aqui. Rio de Janeiro, hoje em dia, tem mais ou menos, eu vou arredondar para cima, 7 milhões de habitantes no município do Rio de Janeiro. Município do Rio, capital. Você sabe quantos a gente vai ter em 2040? Quantas pessoas? Na capital, 7 milhões e 500 mil? Não, a gente vai ter 7 milhões. Ou seja, atingimos já não haverá mais crescimento vegetativo. Não tem mais crescimento vegetativo. O Rio de Janeiro, ele cresce hoje em dia fração. Se você observar bem pela sua própria sala de aula, você não vê mais o pessoal casando, não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro, está difícil, está vendendo o almoço para comprar o jantar. Né? Os casais hoje em dia também não querem muito ter trabalho. É outra live. Essa é outra live. A partir de 2040, a gente tem um decréscimo da população e uma população, gente, que está envelhecendo. Sim. Expectativa de vida cada vez maior. Está envelhecendo. Passando dos 80 anos, nos próximos 40, nos próximos 30 anos. Exatamente. Né? A população que está envelhecendo, né? Para quem trabalha na universidade, já entende que a base que a gente trabalha hoje de captação já é menor do que era há 10 anos atrás. Né? Já era sensivelmente menor, inclusive. Vou te dizer, 17% foi a conta que eu fiz. Beleza. Então, se nós não temos uma pressão habitacional imensa, nós temos, sim, alguma oportunidade, dois canais de oportunidades aqui para a questão habitacional carioca. Uma é porque nós temos um déficit habitacional realmente para as pessoas carentes. Né? Isso na minha conta, são mais ou menos 300 mil unidades que a gente tem aqui. Tá? Isso aqui a gente tem que pensar em resolver. Não tem para onde ir. Tá? E a gente não vai resolver isso só construindo conjunto habitacional? Não. Conjunto habitacional é uma coisa, habitação popular é uma coisa, só que incorporar as comunidades através de... Isso também é da outra live, tá? Incorporar as comunidades através de ações não urbanizadoras, mas sim de você abraçar a comunidade, verificar o que pode ser feito em termos urbanísticos e trazer, isso é um investimento importante. Mas cadê o dinheiro? O dinheiro está preso. Tá? O dinheiro está preso. Como é que a gente fabrica dinheiro, professor? Como é que a gente fabrica dinheiro? Vamos olhar para o mapa aqui de novo. Vamos olhar para o mapa. Deixa eu pular para outra apresentação aqui. E eu vou colocar essa coisa já aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. E eu vou compartilhar aqui no meu PowerPoint mesmo, que se exploda. Tá? Acho que está todo mundo conseguindo ver. Vou diminuir essa áreazinha aqui. Né? Compartilhar aqui no meu PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem melhor mesmo, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que ficou melhor agora. Não? Gente, vamos olhar para o passado, entender como o processo civilizatório dos últimos 120 anos saiu das crises mundiais, né? Das grandes crises econômicas mundiais. Nós tivemos vários, eu vou citar aqui até 3 aqui. Na 1929, cara, olha a imagem à esquerda do Central Park. Se lembra alguma coisa? Né? Se lembra alguma coisa para você? Né? Parece Rio de Janeiro. Se você for ver casas na Inglaterra e na Escócia,
no final do século XIX, moravam 6 pessoas, 8 pessoas num cômodo mínimo, sem banheiro nem nada, você vai lembrar, vai fazer um paralelo imediato. Tá? Como é que saiu naquele momento? E aí o pessoal vai brigar comigo. New Deal. O que é o New Deal? New Deal são investimentos. O Estado, olha só, o Estado, nos Estados Unidos, o Estado toma uma ação e injeta dinheiro em investimento de infraestrutura. Para quê? Para gerar emprego, fazer a economia andar. Correto? Tá? O Estado toma essa iniciativa. Ah, Murdoch, mas né, o Estado forte não é uma questão de esquerda? Mas o Estado, aquela história, né? Cara, eu acho que o mundo é tão complexo que você tem momentos que você tem que virar para a esquerda, tem momentos que você tem que virar para a direita. Né? Não adianta, não é uma só receita de bolo que vai funcionar, a não ser que você seja uma ditadura como a China. Essa é outra live, né? Não vamos entrar nisso aqui não. Beleza, 1929. 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? De novo, os Estados Unidos fazendo papel de Estado do mundo naquele momento, já injetando dinheiro para a reconstrução da Europa, Japão e outras áreas. Tá? Injetando dinheiro para a reconstrução de infraestrutura, além de uma série de transferências de tecnologia, etc. e tal. Mas acontece que é sempre atuação do Estado. Bora lá. Pós-pandemia, economia meio terra arrasada. O que acontece? New Deal do Biden. Ou seja, de novo, o Estado injetando, aqui nesse caso, 2 trilhões de dólares, tá? 2 trilhões de dólares na economia, em vez de dar o dinheiro diretamente para a população, injetando dinheiro para que em cadeia essa economia ela se desenvolva novamente. A gente pode discutir o papel político do Biden. Eu estou aqui olhando para a receita de como a gente começa a sair da crise. No caso, né, aqui, eu não estou pedindo para o Estado emitir moeda, emitir moeda para cá. Já a gente vai chegar lá. Beleza. Vamos dar uma olhada, então. Já entendemos, né, dentro da minha tese, que a região... Obrigado, gente. FB, não sei quem é FB. Quem é FB? Adorando? Que coisa é um boa. Fã? É um fã? É um fã seu. Não, FB. Parece Facebook. Legal, FB. É o seguinte. Então, já entendemos naquela minha primeira contextualização que o Rio de Janeiro nasce da região portuária. Tá? Ele só existe por causa do porto. E se você for colocar um centro geográfico ali, até no próprio estado, o porto vai estar em situação de destaque. Tá? Vai ser uma coisa bem importante. Vamos dar uma olhada, então, nessa região, como ele está hoje em dia. O que a gente tem? Né? Isso é o que a gente vai chamar de centro do Rio. Aliás, que é uma coisa meio histriônica, mas de centro não tem nada. Ele só é centro quando você pensa em escala metropolitana, senão ele está na pontinha da cidade. Por isso a gente tem que virar a chave e esquecer que o Rio de Janeiro é só esse município. O Rio de Janeiro, na verdade, é a metrópole. Não dá para fazer diferença. Olha a concentração de coisas interessantes que a gente tem. Aqui são os hubs de transporte. Aqui. Aeroporto A, aeroporto B, rodoviária, Central do Brasil. Né? Olha coisas importantes aqui também. Porto do Rio. Grandes universidades, o FRJ aqui à esquerda, o UF aqui à direita. Olha só a concentração de coisas, gente. Outras universidades, inclusive a UVA, nossa querida UVA está aqui. Nós temos uma concentração enorme de equipamentos, hospitais, museus. Ou seja, esta região é a região com a melhor estrutura, por uma série de razões históricas, certas ou erradas. Esta região é a região mais importante da cidade, ainda. Murdoch, estamos migrando para a Barra da Tijuca. Não estou dizendo que isso não vai acontecer em algum momento. Aliás, o Lúcio Costa já tinha previsto isso. Tá? Exatamente na posição ali, né, onde a gente chama de atualmente Rio 2. Beleza. Mas o fato é que no momento zero, então aí eu vou agradecer ao Fajardo por ele ter feito uma ação dentro do possível, a mais acertada possível, dentro dos limites que a gente entende que é atuar no poder público, de promover o Reviver Centro. Uma coisa bacana e interessante, porque é o seguinte, por que não simplesmente continuar crescendo para Campo Grande, para Santa Cruz? Porque acaba sendo muito caro. Quanto maior a distância,
É para você recolher lixo, é para você fazer uma cobertura de segurança. E existe uma relação de complexidade e eficiência dos serviços públicos. Então, é uma bobagem histórica. Hoje, no urbanismo contemporâneo, nós empurrarmos esse espraiamento urbano da maneira que continuamos nos empurrando. E vou dizer mais, em 2011 a gente já sabia disso. Tá? Em 2011 a gente já podia ter botado uma meia trava nisso. Só que, por uma questão provavelmente política, isso não foi feito. Nós sabemos que existe uma mão invisível, né, que meio que empurra as coisas. Essa mão invisível vai se misturar em grupos de pessoas e dinheiro, né, estoques de terra naquela região, que tem que ser valorizado, tem que ser utilizado, etc. Então, olha lá, ainda olhando sobre essa camada de transportes, a gente olha a qualidade de linhas e de metrôs, VLT, etc., a gente tem chegando aqui. Porém, a gente vê uma região ainda isolada, né? Nós vemos essa grande região aqui de cima do aeroporto do Galeão, e essa parcela aqui da Ilha do Governador, um bom número de pessoas morando aqui, completamente isolada e desta malha de transporte. Né? Qual foi a ideia? Né? Um belo dia nós estávamos dizendo, poxa vida, será que a gente teria como refazer a linha 5? A linha 5, para quem não lembra, me corrija se eu estiver errado, Alessandro, é a linha que chegava até a Ilha do Governador, ali, aquela região. E aí resolvemos tentar redesenhar a linha 5. Qual seria uma linha 5 revisada e contemporânea? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa linha 5 aqui, refazendo a conexão aqui do centro do Rio, podia passar aqui zona portuária, passar por dentro, São Cristóvão, passar pela favela da Maré. Como assim? Vai botar metrô na favela? Tá na hora da gente botar o bode na sala e dizer, já foi o tempo do Carlos Lacerda que jogava coquetel molotov no Morro do Pinto. Acabou isso, não rola mais. Isso é fini, acabou. Não dá, esse tipo de ação não é mais cabível no mundo atual. Beleza. Temos sim que passarmos a assimilar as comunidades como parte integrante da cidade. E a partir dessa ação, nós começamos a efeitos de melhoria, que não são instantâneos. Aí as pessoas até brincam comigo, o Murdoch vai ter que blindar ali a estação. Cara, e se tiver que blindar? Blinda, depois desblinda. O que eu tenho que fazer é entrar com o poder público e com o urbanismo, né, nesses locais. E a gente tem que colocar o bode na sala. Beleza. Passar pela UFRJ, que é o sonho. Pois não, fala, Alessandro. Tem aqui um querido Azenil Carvalho, inclusive vai fazer parte da Semana das Engenharias no Campus Barra, é o nosso convidado, inclusive participou da última live. Ele fala uma coisa interessante, né? Acho que você vai chegar até lá, de repente esse é um assunto que você vai tratar quando for fazer o estudo de caso, né? E é a questão do centro, né? O centro pode e deve ser ocupado por pessoas. Vou fazer. A pergunta é interessante, é pertinente, né? E é isso, já vou chegar aí. Tá, obrigado, Zenil, pela sua participação e tantos outros. O pessoal está batendo muito palma para você, rapaz. Ó, você combinou muito bem com a galera, hein? Não, todo mundo já vai receber uma bonificação lá, vou pagar uma água mineral para todo mundo lá. Tá bom, vamos lá, mestre. Bora lá. Então é o seguinte, o FRJ, metrô, cheguei no Galeão com o metrô de alta velocidade. Que maravilha, né? Carlos Moura, uma coisa sensacional. Que bom. Porque o Galeão ele tá isolado, né? Quanto de investimento o Rio de Janeiro já não colocou? Tentou se fazer com o BRT aproximar-se, né? Com a Transcarioca até o Galeão, mas ainda... Mas vamos combinar. Não atende ainda a Ilha do Governador. Ainda é melhor, mas ainda não atende. E outra coisa, chegar até pelo menos a ponta da Ilha do Governador. Gente, aqui eu não estou excluindo a possibilidade de a gente retomar transporte marítimo, da gente reassumir a Baía de Guanabara. Isso, na verdade, é tudo um plano. Eu amo o Rio de Janeiro, que inclui Baía de Guanabara, inclui uma série de coisas. Isso aqui, especificamente, desta região, que eu considero como marco zero
do Rio, cidade, estado. Tá? E um dos pontos mais importantes do Brasil e que com um potencial imenso e que não está sendo explorado. Agora, as pessoas me perguntam também, antes que o pessoal fale, Murdoch, e essa história dessa... Por que você não entra na ilha com o metrô? Primeiro que é difícil. Você sabe qual é o maior custo do metrô. Não sabe, Alessandro? Né? Além daqueles custos naturais, de você estar cavando embaixo da terra, é o custo da terra que você está passando embaixo. Né? Você tem que comprar os lotes de cima. Você tem que meio que desapropriar a região de cima para você poder cavar o buraco ou manter aquilo. A coisa é muito complicada, juridicamente é muito complicada. Qual era a ideia de levar esse metrô até a ilha aqui? Você podia criar um hub de transporte ali, com uma infraestrutura, o pessoal ou ia de carro, de bicicleta, ou de moto, do jeito que quisesse ir, chegava lá, deixava no seu locker ali a sua se for de bicicleta, deixava a bicicleta ali, metrô, acabou, vambora. Aí, beleza, legal essa ideia. Tá? Bacaninha pra caramba. E o VLT? O VLT, cara, eu era contra o VLT. Na verdade, eu ainda sou um pouco contra. Por quê? Eu não gosto do VLT. Não, eu acho o VLT bacanérrimo. Tá? Pô, super bacana pegar um VLT em Copenhague, é bacanérrimo. Rio de Janeiro precisa de VLT? Eu acho que não naquele momento. Vou te explicar por quê. É a questão da qualidade do gasto, tá certo? Para se implantar o VLT no Rio, a gente gastou mais ou menos 1,1 bi. Quanto é que foi o valor do BRT que não acabou? 1,1 bi. Então tem o mesmo gasto para BRT que ia supostamente favorecer uma galera, né, uma percentual da população imenso, e a gente tinha o VLT, que na essência era para conectar a então super zona portuária, que estava, né, no Porto Maravilha, eu acho o nome tanto quanto forçado, Porto Maravilha, para o Santos Dumont, como se fosse uma verdadeira extensão do Rio de Janeiro. Tá? Em um transporte, uma qualidade danada. Só para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás eu fui analisar o contrato VLT e comecei a fazer conta. O contrato é para 15 anos, etc. E tal. E aí descobri, e a gente tem uma defasagem imensa em relação ao transporte proposto, volume de passageiros proposto, e o que você tem hoje. Você tem um déficit. Adivinha quem paga esse déficit? Pois é você, meu querido. Porque está no contrato. Tá certo? Está no contrato do VLT. Se não obtiver 250 mil passageiros por mês, você paga a diferença. A prefeitura paga a diferença. A prefeitura paga a diferença. Exatamente. E não teve, e eu, até outro dia, eu acho que agora deve estar por 100, 120, está metade, então só está pagando metade. Eu fiz uma conta, pelos 15 anos, uma conta daquela, bem de padeiro mesmo, para ter uma ideia. E a conta que eu fiz é o seguinte: toda vez que alguém entra do VLT, você paga R$ 3,80. Tá? Você. Tá vendo aí? Tá vendo? Pode pintar a carinha de branco, aquele narizinho vermelho. Você paga essa continha aí. Beleza. Todo mundo já está sabendo do VLT. Então, já que o VLT está aí, a gente não vai desmontar. E também não vou tacar uma pedra no Fajardo, que foi super a favor do VLT. O Fajardo, aliás, foi uma figura muito importante no Rio de Janeiro nos últimos tempos. Beleza. Então, cara, se o VLT está aí, vamos dar mais uso para ele. Vamos levar ele, né? Já que ele está aqui nessa região da rodoviária, vamos trazer, levar São Cristóvão. Aqui nós temos uma área que está mortinha, mas está esperando para ser desenvolvida, que é o Caju. Tá? Ela está abandonada. Ela ficou abandonada porque ela está deslocada da centralidade por causa da Avenida Brasil. Né? E o Caju é uma área subaproveitada, com uma tremenda vocação para ser, inclusive, um centro de reciclagem. Beleza. Aí no Caju, e chegando até a UFRJ. Gente, o que você está me dizendo? O quê? Você quer juntar Porto do Rio com o UFRJ? Quero, porque isso faz parte de um plano maior. Já vou falar. Né? Então, essas aqui são as estações, pensando ainda em fazer a transposição para Niterói. Tá? Mas isso faz parte também de um outro plano
que da outra live, muito boa por sinal, que a gente falar sobre aquecimento global e a segunda metade do século XXI, o que vai acontecer para o Rio de Janeiro, como a gente tem que se preparar. Bem, interessante, Mordoc, já que você falou do segunda metade do século XXI, já tem nosso querido Rafael Cerqueira já pensando nisso. E o aumento dos níveis dos oceanos não afetaria esse planejamento? Com certeza, Rafael. Com certeza, Rafael. Eu já vou meio que tentar explicar isso aqui. Será que eu consigo desenhar aqui? Eu acho que não consigo desenhar. Não sei se vocês estão vendo o mouse. Nós temos, dando spoiler do plano, na realidade nós temos como isolar a Baía de Guanabara, tá? E criarmos uma transição similar ao Canal do Panamá. E uma das regiões é essa aqui. Um dos fechamentos é esse aqui, o outro fechamento é aqui. Criando essa zona de transição marítima, inclusive. E isso nos permite, essa infraestrutura de proteção, isso tem até um filminho que eu posso passar no final da live, se vocês quiserem, ou se você quiser, Alessandro, a gente faz outra. Tá? Já tem uma opção de live, né? Nossa, como tem live. ninguém vai aguentar. Já tem programação já até para o final do ano que vem. Ninguém vai aguentar. Né? Então, esta região é uma região de transição, e aqui é o limite. E sim, a Baía de Guanabara será o lugar mais protegido em relação à subida do mar na segunda metade do século XXI, se a gente seguir esse planejamento, porque é possível. Agora, a má notícia, a Barra está condenada. Depois a gente fala disso. Tá? Quem tiver imóvel na Barra... Pô, você vai botar meu campo debaixo d'água? Eu estou preocupado agora. Sim, ele é dos primeiros, com certeza. Ele ali... É praticamente no nível do mar. Ele não escapa. Ele não escapa, inclusive, porque ele é muito suscetível à inundação. Beleza, então estamos aqui. Agora, como é que a gente financia essa historinha? Né? Como é que a gente pode financiar? Como é que a gente paga? Né? Alessandro, quer que eu vá mais rápido? Um pouquinho, mexe. Tá bom. Então, bora lá. Então é o seguinte, como é que funciona hoje? Você paga, né? Você paga imposto, o imposto entra, cada coisa que você faz, paga o imposto, entra numa caixa preta, e essa caixa preta ela vai ser dividida em 3 níveis de imposto, né? Para a cidade, para o estado, para o município, e lá os políticos fazem aqueles orçamentos secretos ali, para dizer se é A, B ou C. Eu não vou entrar nessa história de orçamento secreto, não. Você que vira uma barganha política, a famosa emenda parlamentar. Né? Emenda é um nome péssimo, aliás, porque na verdade é uma solicitação de verba para executar uma obra. Não devia chamar de emenda parece que é remendo parlamentar. Não é isso. É uma proposição parlamentar. Esse é o modelo atual. Isso que concentra muito dinheiro e muito poder na mão dessa turma. E é aqui que acontece o problema, né? Que é negociata, que eu vou liberar para cá, não vou liberar para lá, vou liberar para cá do meu partido, não vou liberar para o outro, né? Aquelas coisas todas. Né? Então, eu vou pular isso aqui, porque depois vocês podem ler isso aqui com calma, vou distribuir. E qual é o modelo que a gente propõe? Isso, eu fiz uma consulta ao Tribunal de Contas. Tá? É o seguinte, é pagar dívida pública em obra. Significa o quê? Imagina que o Odebrecht, estou falando Odebrecht aqui, podia falar qualquer outra, né, que foi pega numa situação Lava-Jato, que provocou danos em termos de corrupção, e isso aí é uma coisa que é aberta, não estou aqui fazendo uma crítica. Então, a Odebrecht, realmente, ela, assim como outras empreiteiras, tinha um esquema no Brasil, um grande esquema. São fatos, tá? São fatos. E essas empresas, infelizmente, porque da mesma maneira que a Odebrecht tinha atuações não tão bacanas, ela tinha e tem uma capacidade administrativa, uma porosidade, sabe, questões de inovação muito legais. Ou seja, quando essas empresas saem do mercado, a gente tem uma crise, né, em cascata, também em empregos de alto nível, alta. Né? Todo mundo sentiu isso. Então, qual é a ideia que se propõe? Digamos que a Odebrecht está devendo 4 bi, que foi 3 bilhões, que foi o overprice da obra do metrô da Barra da Tijuca, aquela extensão da linha 4. Tem essa dívida de 3 bi. O que ela faz? Legal. Em vez de ficar devendo e esperar ser perdoado, eu vou trocar com o governo. O governo vai fazer essa troca, vou trocar com o governo por uma obra pública. Pode ser rua, pode ser saneamento, pode ser metrô, pode ser parque, pode ser... cujo alvo sejam as pessoas. Vai simplesmente trocar. Porque é o seguinte,
Alessandro, quando eu vou fazer uma obra que custou 10 mil reais e estou cobrando de você 10 mil reais, esse é o real custo da obra? Não. Provavelmente essa obra vai variar entre 6,5 e 8,5, o valor real. E o resto é lucro seu e vai pagar imposto, etc. e tal. Então, se eu estou vendendo uma obra de 3 bi, estou devendo 3 bi, eu posso pagar em obra pública, porque na realidade eu vou subfaturar esse meu pagamento. Eu vou pagar só 2, o meu custo é 2, vou estar pagando essa história, o governo pode ajudar refinanciando essa questão, e assim as empresas podem ir saindo da dívida, dessa situação de dívida, simplesmente trabalhando e voltando a gerar emprego. E qual é o grande barato dessa história? Ela troca por obra. Acabou. Esse dinheiro não vai para o governo. O governo só entra como árbitro. Não tem a coisa de passar pela mão de A, B ou C para dizer vou pagar isso aqui, vou doar isso aqui. Não tem essa história. É obra pública direta. Direto, troca direta. Muito bem. E por acaso, naquele momento que a gente montou esse projeto, que é esse projeto aqui dessa extensão dessa linha, que seria uma linha meia de superfície, meia de alta velocidade, com uma parada, inclusive, aqui na região do desembarque portuário de passageiros, ou seja, o passageiro já sai do navio, pode pegar um metrô, pode pegar um transporte de qualidade, sabe? Nós chegamos a uma ordem de grandeza de 3 bilhões de reais. Olha só que engraçado. E aí, quando a gente foi ver o superfaturamento, ou o que foi gasto em excesso, era mais ou menos a mesma coisa, era mais ou menos esse valor. Olha aqui. Era exatamente 3 bi naquele momento. É claro que eu não fiz uma conversão para aqui, mas era 3 bi, ou seja, eu poderia, o que a Odebrecht está devendo para os cofres públicos, poderia se pagar isso diretamente em obra, em metrô, saneamento, urbanização, etc. e tal. E olha só que barato. A Odebrecht tem acordo de 50 bi com os bancos. Agora, quem são os bancos? Banco do Brasil, Caixa, BNDES. Todos os três são ferramentas do governo. Ou seja, o poder público pode e deve intervir dessa maneira. Maravilha. Né? Consequências e hipóteses. Né? Rapidinho, passando aqui. Né? Se eu conecto o parque tecnológico da UFRJ até a zona portuária, eu vou começar a fabricar uma zona que a gente chama de Smart Docklands, ou seja, reinjetar, ou seja, uma colaboração tecnológica. E te digo mais, eu incluiria a UF a médio prazo nessa questão também, porque isto aqui tem que se transformar numa Smart Dockland. Nenhuma cidade que tem um porto, leia-se Dublin, Hamburgo, Roterdã, se fecha para o porto. Pelo contrário, diz, vem porto, vem que vem dinheiro. Esse camarada aqui, a zona portuária, é das maiores parcelas de impostos que financia o Estado do Rio. Como é que eu vou dizer que isso não existe? Como é que eu não vou dar algumas facilidades dessa coisa, nessa questão? Não dá. Não dá. Eu não posso virar as costas para o porto. Não? Essa questão de Smart Dockland, vale a pena fazer uma pesquisa, vocês entenderem os planejamentos de Roterdã, de Hamburgo e de Dublin. Ou seja, como a gente pode criar uma zona de inovação de verdade nessas regiões, tá? Que foram subutilizadas. Beleza. Olha só, a gente tem um cemitério de navios ali, não sei se já passou na Porto de Niterói, e vê aqueles navios todos fundeados ali. Esse cemitério de navio que é um passivo ambiental deste tamanho. Sabe qual é o segredo? O desmanche de navio é um negócio em outros lugares do mundo. Ah, tudo bem, mão de obra barata. Gente, eu estou precisando empregar pessoas. Eu preciso empregar pessoas. Gente, se eu já tenho aqui uma possibilidade de um ecoparque aqui na região do Caju, por que eu não vou juntar, conectar porto, desmanche de navio e o FRJ Tecnologia na mesma linha, aqui, a menos de 1.000 metros uma da outra, através de transporte. Cara, tá na cara do gol. Tá na cara do gol, tá aqui. Por que não? A gente já tem isso pronto. Vamos dar esse empurrãozinho. Tá? Então eu passo, além de criar e desenvolver tecnologia para esse desmanche de navio, eu passo a limpar a Baía de Guanabara. Ó. Pá. Começa. Né?
Beleza. Obviamente, a UFRJ super beneficiada, Ilha do Governador super beneficiada com essa linhazinha, né? Porque ela ganha um escoamento fenomenal. Né? E aí, chegamos numa pergunta. Olha aqui essas bolinhas verdes. Gente, bolinha verde. A de cima é o Galeão, a de baixo é o Santos Dumont. Na minha geração, eu que gosto de João Gilberto, Astrid Gilberto, adoro Bossa Nova, não vi Garrincha jogar, mas né, ia ao Maracanã antes da reforma dele virar esse Maracanã gourmet que a gente tem aí. Né? Cara, eu adoro o Galeão. Para mim é uma brincadeira enorme, um edifício dos irmãos Roberto, um edifício, sabe, pena que já foi desfigurado por causa do fogo, do incêndio. Eu adoro ter essa facilidade do Galeão. Mas aí, quando a gente olha um aeroporto deste tamanho, com essa infraestrutura, com 2 terminais, um deles fechado, porque nós estamos perdendo nosso poderio econômico, eu começo a perceber que o governo está inflando este aeroporto para ver se melhora o valor de venda. Eu começo a desconfiar de alguma coisa. Eu não quero jogar fora esse aeroporto Galeão, porque ele é um aeroporto, inclusive, de carga, tá certo? De carga, e é um aeroporto nível estadual. Maravilha. Ô, Murdoch. Tá bom. Assim, esse aqui, o Santos Dumont fica mais turístico, eu amo Galeão, né? Amo de paixão Galeão. E aqui eu tenho medo de passar porque eu estou passando na favela da Maré. Exatamente. Eu não uso o Galeão porque ele está deslocado da malha ferroviária da cidade, da malha de alta velocidade. E o BRT não resolveu. O BRT não resolve. Tem a ponte ali meio abandonada, né? Essa história toda. Aí vem a seguinte pergunta. Né? Esses 2 aeroportos eles estão distantes de 17 quilômetros uns dos outros. Será que precisa ter 2? Se eu tiver um transporte de alta velocidade, não metrô parador, metrô rápido aqui, porque eu não quero... Tipo um shuttle. Tipo um shuttle, pois é. Né? E aí é o seguinte, será que precisa? Né? O que eu posso fazer com essa região do aeroporto aí? Porque todo mundo gosta de ir lá, todo mundo aí gosta naquele shopping, naqueles 2 restaurantes, para ver uma das vistas mais bonitas do planeta. Né? Mais bonitas do planeta. Aí eu fui fazer uma conta. Né? A gente tem que sempre fazer conta. Eu fiz uma conta que eu peguei o seguinte, eu peguei o número de aeroportos vezes o valor do PIB de cada cidade, né? Para a cidade que tem mais aeroportos. Aí encontrei uma relação. Por exemplo, aqui em vermelho está o aeroportinho, em laranja tem um PIB, e aqui a proporção de aeroportos por PIB, essa conta. Então a gente vê que em Londres tem um PIB grande e a proporção de aeroportos por PIB está menor. Nova York tem um PIB enorme, poucos aeroportos. Los Angeles tem um PIB grande, tem uma quantidade grande de aeroportos, porque aumentar é um porto de entrada de carga. Paris está equilibradinho, Tóquio, um PIB enorme, relativamente poucos aeroportos. Se não me engano, Tóquio tem 6 aeroportos, tá? Mas a proporção é essa. São Paulo está por ali, a gente, como locomotiva do país, São Paulo provavelmente vai chegar. E olha o Rio de Janeiro, o tamanho do PIB e a proporção dos aeroportos. A gente, nesse gráfico aqui, matou a charada. A gente não precisa, a gente não tem movimento. O que é PIB? PIB é um movimento, é um retrato do movimento econômico. Quanto mais economia, mais gente, mais carga, mais trabalho, mais oportunidade. O nosso PIB do tamanho de nada aqui. E a gente tem aeroporto demais para o movimento que a gente tem. Então, isso matou a charada. A conclusão é, caramba, eu tenho aqui um território na frente da Bahia, do lado da cidade, e que eu não preciso dele. Ora, Pelotas, do tamanho do Leblon, olha aqui, é tamanho do Leblon, igualzinho, sem remoção, eu não preciso tirar ninguém de lá, eu não preciso jogar um coquetel molotov na favela do Pinto para limpar, fazer aqui, como foi feito aqui na década de 60. Está aqui na cara do gol. É só eu conectar esse equipamento. E aí a gente se perguntou, dá para fazer? O que eu posso fazer? Posso fazer o Rio de Janeiro do futuro nessa região. Porque ele é centralizado geometricamente na metrópole. Tá? Isso é uma região espetacular. Murdoch, como é que isso funciona
Dá para ser um bairro, um uso misto? Eu acho que dá. Em vez de... Tá, daqui a pouco a gente vai comentar algumas coisas. Aí o pessoal cai de pau. Não, eu adoro o Santos Dumont. Eu gosto, é muito perto do centro de negócio. Gente, é perto porque o seu transporte é uma porcaria. É distante para você o Galeão. Tá? E outra coisa, em momento nenhum eu proponho demolir o edifício do Santos Dumont, que pode se transformar em outras coisas, dentre eles o Museu da Aeronáutica Brasileira, que está lá no campo dos Afonsos, trazer um pedaço para cá. Tá? Mas eu posso continuar fazendo check-in no Santos Dumont e despacho minha mala lá dentro, como a gente faz em Madrid, em Barajas. A gente faz check-in no metrô. Beleza, vou perder 15, 20 minutos, cara, mas o que eu vou ganhar para a economia do Rio de Janeiro é absurdo, né? Ah, Murdoch, eu gosto tanto de decolar do Santos Dumont, aquela experiência de 30 segundos que você tem, de 30 segundos, ali 1 minuto e meio. Só que você vai poder ver isso o tempo todo, aquela vista maravilhosa, com os edifícios que vão surgir ali, com terraço em cima. Então você vai estar decolando e pousando, almoçando, passando horas e horas com a sua família ali. Mas não é só isso, não. Né? Aí fizemos, não chegamos a fazer um trabalho. Né? Um trabalho que eu digo é um projeto. A gente fez uma hipótese. Por que a gente tinha que fazer uma hipótese? Porque teríamos que criar diretrizes para verificar os parâmetros urbanísticos que a gente desejaria para uma cidade sustentável e para saber quanto a gente poderia obter de dinheiro, né, nessa operação. Aí saímos fazendo vários estudos, acabou ficando esse, que parece um pouco Brasília. Né? Uma opção de gente. E nesse momento, essa ideia começou com 2 pessoas, nesse momento já tinha até a Universidade de Hong Kong trabalhando com a gente. Né? Tanto tem essa renderização belíssima aqui à mão, feita pelo arquiteto Pablo, sensacional. Né? E uma opção de oportunidades a gente começou a vislumbrar. Né? Ou seja, eu posso fazer o maior parque urbano do mundo, Bayfront, conectar o aterro à Orla Conde, aqui. Imagina aqui, que coisa maravilhosa. Né? Algumas coisas muito interessantes começaram a aparecer. Né? Uma filosofia de abordagem aqui, para a gente não copacabanizar esse bairro que vai surgir. A primeira pergunta que as pessoas começam a me fazer é a seguinte: gente, isso é um bairro de elite? Acaba sendo, não de elite, mas eu vou dizer uma coisa. Eu, no Rio de Janeiro, eu sou um herdeiro decadente. E o que eu quero dizer com isso? Sobrou pouca coisa para eu vender. Então eu vou vender a joia, o colar da vovó, de ouro da vovó. E o meu colar de ouro da vovó chama-se Santos Dumont. A diferença é como eu vou atrelar o que eu ganhar aqui com os outros programas importantes do Rio de Janeiro. Tem que investir tem que investir em mobilidade, tem que criar um programa de comunidade. Você pode fazer uma venda casada, como o próprio Fajar estava fazendo. Olha, meu filho, para construir aqui vai ter que retrofitar 2 edifícios ali no centro. Agora, eu pergunto a você, Alessandro Santana, você como investidor internacional, você vai investir aí ou você vai investir no edifício ali em frente à Central do Brasil para retrofit? O que você acha que tem mais capacidade de venda e liquidez no mercado internacional? O Rio de Janeiro ele respira paisagem, respira o mar e montanha. Então, esse é um dos pontos. Ponto pacífico. Assim, ponto pacífico, cara. Dia é um local maravilhoso, ou seja, recuperando a Baía de Guanabara melhor ainda. Você tem ali a Baía de Guanabara, que faz parte, né, do projeto de despoluição. Você tem acessibilidade, uma coisa que nós, inclusive, vai relembrando a pergunta do nosso querido, quem foi que fez a pergunta sobre a recuperação do centro do Rio, a gente poderia, a do nosso Azenil falou, né, sobre a política urbana de recuperação do centro do Rio, e a gente tem uma infraestrutura toda ali constituída, adensada, e aquilo que você falou, né, ao invés de você procurar um local distante, espraiado e difícil implantação de infraestrutura, isso não sou eu, não. Ministério das Cidades, GIS,
O próximo, teu amigo, grande referência é Gell, não sei se assim se pronuncia corretamente, Gell, que ele fala que a cidade tem que ser humanizada, e ele faz uma crítica muito forte, pelo amor de Deus, eu sou engenheiro, estou no meio de arquitetos, mas a questão de Brasília, né, com a questão do distanciamento. Então, se a gente conseguir realmente recuperar uma área... E uma coisa interessante que ficou dos Jogos Olímpicos é a recuperação daquela área, o resgate daquela região da perimetral, que foi uma aberração rodoviarista da década de 60, não estou discutindo o custo, né? Mas o resgate daquela região para a cidade, né? A Avenida Rodrigues Alves, e um projeto que realmente estava ali, não sei se eu estou equivocado, Murdoch, de tentar resgatar essa região, sim, como o centro do Rio e um local onde você vai entretenimento, moradia, mobilidade urbana, e um pouco do projeto do VLT para aquela região foi de resgate, sim, daquela área. Então, acho interessante. E a pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte, já que, digamos, as grandes empresas elas vão se recuperar do seu passivo histórico, né? Fazendo investimento, e isso vai direto para a cidade, não vai para a justiça ou para o partido. Se você tivesse um caminhão de dinheiro, né, como a Odebrecht, 3 bilhões, que fosse devolvê-los, eu acho que falta fazer essa pergunta para o gestor público, né? Qual é o investimento na cidade, ou no estado, que é melhor, na região metropolitana, vamos quebrar essa lógica capital, Guanabara e Rio, ou seja, qual vai ser o investimento na região metropolitana? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. A metrópole, com seus 22 municípios, com 12 milhões de habitantes, 13 milhões, o dado mais atualizado. Se você tivesse um caminhão de dinheiro, que é pouco, mas, digamos assim, uma Odebrecht, uma outra empresa, qual seria o investimento que traria o maior benefício social? Já vou responder. Deixa só que terminar meu raciocínio aqui, porque eu acho que eu vou passar pela sua questão, tá? Vou terminar o raciocínio mostrando o quanto a gente pode injetar para acabar o raciocínio e a gente entra na conversa. É o seguinte, essa conta foi feita há 5 anos atrás. 80 bilhões era o valor da operação imobiliária. Tá? Hoje em dia, isso corrigido está por volta de 120 bilhões. O valor da operação imobiliária, bilhões. Esse é o que a gente ia injetar em mais ou menos 15 anos no Rio de Janeiro. 3 vezes uma Olimpíada, tá certo? 3 vezes o valor injetado numa Olimpíada. Beleza. Só de tributos anuais, 2 bi na época, hoje em dia mais ou menos 3 bi. Um emprego direto gerado imediatamente. E olha só que engraçado, o leilão dos aeroportos fica acima do esperado e rende 3,3 bi. Ou seja, como o governo está tendo pouca visão. Problemas com o Santos Dumont, e olha só o que o governo quer arrecadar, liquidando o Santos Dumont, entregando a operação dele, 2 bi. É o que ele ganharia em um ano. Para sempre. Assim, para sempre até cair um meteoro. Então, nós fizemos um investimento, digamos assim, equivocado, Daniel. Poderíamos ter investido nessa região ao invés do local onde está espraiado. Acho que seria... Completamente. As pessoas perguntam, por que Nova York tem 2 aeroportos tão perto um do outro, na mesma distância? São 17 quilômetros que a gente tem aqui. Uhum. E simplesmente o PIB de Nova York é 7 vezes maior que o do Rio. Eu acho que explica a situação. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Quem quiser ouvir mais ou saber um pouco mais, nós simulamos uma legislaçãozinha urbanística aqui para entendermos que sem fazer uma hiperdensidade urbana, a gente conseguiria propor coisas com uma qualidade urbanística interessante e sem copacabanizar, sem hiperlotar a questão. Né? E lembrando que essa região ela não é o centro do Rio, é o centro da região metropolitana. Só que em Perfeito. Volta... Acho que isso é fantástico. Vamos quebrar essa lógica e pensar a região metropolitana, que esse que é o legado da fusão, né? A gente tem que pensar Rio, não pensar cidade, estado, ou seja... Exatamente. Aí, respondendo a sua pergunta, se fosse eu para fazer um investimento para... Cara, eu acho que nós temos algumas ações antes de gastar dinheiro, tá? É muito fácil gastar dinheiro e esse dinheiro não retornar. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que eu faria seria
de fato, finalizar as obras de mobilidade. Eu acho que nós temos um problema grave, a gente perde muito dinheiro com a mobilidade restrita. Então, as obras do BRT, na verdade, eu posso concordar ou não. Aliás, eu discordo de algumas linhas, mas eu acho que não vai ser esse o caso. Mas é o seguinte, nós podemos e devemos, porque colocando a economia para andar, qualquer investimento que vai ficar para a população não é gasto, é investimento. Tá? Então, se eu tivesse esse dinheiro, eu ia finalizar essas redes. Tá? Seria essa coisa. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender é saber ter uma conversa muito franca em tentar atrair uma população, como o Washington Fajardo iniciou no seu processo, atrair uma população para facilitar a moradia em locais com maior infraestrutura, melhor transporte, porque você tem um ganho de escala muito grande. Né? Legal, comprei um terreno baratinho aqui no final de Santa Cruz. Pô, legal pra caramba, pode ser um lugar ótimo para escrever um livro, para você criar um filho, etc. e tal. Mas se precisar de alguma coisa, vai ter que andar. Vai ter que pegar uma dor de barriga, vai precisar do automóvel e todas os problemas e as externalidades que a gente já conhece desse modelo. E é interessante porque quando a gente vai fazendo análise de presença de delegacias, presença de hospitais, e a densidade ela vai se perdendo em relação à distância. Portanto, quando a gente faz uma conta, a gente usa, inclusive, cálculos de gravitação newtoniano. A gente substitui fatores econômicos por fatores de gravitação. E eles funcionam nesse modelo. Isso é uma outra live que a gente pode ter até. A similaridade entre o nosso comportamento como espécie com a natureza. É impressionante. É uma história bem divertida. E com isso eu tenho até muito mais assunto, mas eu não vou me estender muito aqui, porque eu vou deixar em aberto para a gente conversar um pouquinho com todo mundo que quiser falar, ou mesmo você. Pode? Deixa eu ver. Temos que ter dispositivos legais para isso. Deixa eu ver. Letícia Viana, caraca, acompanhando o Canadá. Ele fala dos navios, que é a questão de não é tão simples desmontar esses navios que estão ancorados. Não. Quem fala? Projeto 4 Arquitetura. Sim, Projeto 4 Arquitetura é meu grande amigo. Projeto 4 Arquitetura. É o seguinte, não é tão simples não, tá certo? Por incrível que pareça, tem que ter dispositivos legais. Mas é o seguinte, eu tenho duas opções na vida. Ou eu fico sentado esperando a morte, ou eu vou à luta pelas coisas que eu acredito. Não é verdade? Não é simples. Nascer não é simples. Eu acho que fecundar um óvulo não é simples. Você nadando lá, batendo corrida, Mark Spitz, né? Contra os outros espermatozoides. Já começa daí, chefe. Tá? Começa daí. Nada na vida é simples. Agora, se a gente vai ficar sentado aqui, esperando, que nada. A gente tem que, dentro da ética e dentro dos preceitos que a gente acredita como civilização, a gente tem que fazer o que está ao nosso dispor. O que é a nossa inteligência. Alessandro, o que adianta a gente estudar a vida inteira se a gente não consegue devolver isso para a sociedade? Agora, Murdoch, esse gráfico me deixa muito esperançoso com o próprio centro do Rio. Quando a gente passa por regiões ali da Avenida Calógeras, Almirante Barroso, locais ali próximos, inclusive Avenida Oceânica, locais belíssimos, abandonados, uma população de rua altíssima e uma área que em qualquer local do mundo seria muito valorizada. Tem infraestrutura, tem uma vista maravilhosa, tem o aterro do Flamengo e a gente simplesmente, por conta da pandemia, diga-se de passagem, mas eu acho interessante essa proposta dos anéis e da centralidade para você justificar que aquela região ali deveria ser a mais valorizada e o que a gente não está vendo hoje em dia. A gente vê E os investimentos que foram feitos naquela região, essa ociosidade, lógico, em função da pandemia, a gente poderia recuperá-las, sim, voltando àquilo que o nosso querido Azenil falou, de lançamentos imobiliários, recuperação daquele espaço, né? E talvez, e diga-se de passagem,
muito provavelmente, vários equipamentos urbanos, um lançamento imobiliário naquela região da ilha, que é o aeroporto, né? Na verdade, um aterro próximo da ilha de Villegaignon, que é a escola naval. Aquela região ali realmente traria digamos assim, um ar e investimento para uma vocação que a gente abandonou um pouco no Rio de Janeiro. Dentro dessa realidade, tem no entretenimento, no turismo, nessa interação com a natureza, um diferencial que, na minha opinião, acho que os colegas podem depois corroborar ou até mesmo discordar, é o verdadeiro a vocação do Rio de Janeiro hoje em dia, né? Que é a natureza exuberante e um povo acolhedor e essas áreas que podem ser muito bem exploradas. Então, aquilo que eu volto. Eu acho interessante realmente terminar as obras de mobilidade urbana, a linha 4, fechar o anel da linha 1, ou quem sabe levar a linha 4 agora com o nome de linha 5 até a Estação da Carioca. E por que não? Eu coloco muita fé nessas novas gestões de realmente trazer iniciativa privada. Nós temos um equipamento maravilhoso, que é o Tatuzão, que é o Shield, que pode muito bem fazer essas obras sem a necessidade de desapropriação, conforme você havia falado. Anteriormente era você desapropriar, cortar, escavar e fazer a infraestrutura. Hoje você pode utilizar um equipamento que é nosso, do Estado, que está lá a um custo mensal altíssimo, parado desde o ano de 2016, e a gente precisa, de uma certa forma, voltar a ter um calendário e um projeto, né, um planejamento para os próximos anos, Murdock. Eu acho que essa é a síntese, fiquei muito... E essa região metropolitana, agora que você está mostrando aí os 22 municípios... Exatamente. Esse é um mapa que eu aprendi a fazer com o Hugo Costa, não sei se ele está assistindo ainda, né? Então, esse é um mapa de densidade demográfica. Ou seja, a gente passa a entender, né? A gente passa a entender que aqui, nessa região, ela é essencial. Eu agora vou te mostrar um segredo, tá? Uma coisa que pouca gente fala. Já ouviu falar de teoria do lugar central? Isso era muito usado para localização da indústria. Isso é logística pura, tá? Teoria do lugar central são fórmulas matemáticas para você entender como as coisas vão se desenvolver. Isso foi um conceito desenvolvido por duas pessoas chamadas Losch e Kristaller. Agora, qual é a ideia principal aqui? Isso aqui é um modelo matemático geométrico puro, onde você tem um supercentro aqui e só vai acontecer um outro centro a uma determinada distância. Porém, entre esse centro e esse centro B, esses centros periféricos, você começa a ver surgir outros pequenos subcentros num fractal. E olha só que engraçado, olha só que interessante, quando você superpõe o gráfico do Losch e do Kristaller, adaptando a questão carioca, aqui do estado do Rio. Olha só, Baía de Guanabara, supercentro, e você vê exatamente aqui, nestas regiões, os subcentros. E aqui, através desse processo matemático, onde é que vai dar o outro supercentro? Campos dos Goitacazes. Não é à toa. Ou seja, mais uma vez, estamos sendo quase que preditíveis matematicamente. Certo. Mestre, com certeza haveremos de fazer uma nova live. Agradecer também aqui ao nosso querido Álvaro, grande coordenador, trabalhou muitos anos comigo numa grande instituição de ensino aqui da região metropolitana, seu colega grande. Tem perguntas também aqui. Eu acho que, de repente, a gente encerra com essas duas perguntas, até porque já estouramos muito o horário, mas a gente não pode deixar os nossos internautas. Qual seria o melhor momento para executar essa solução no Santos Dumont? Apesar de ter um retorno financeiro necessário, existem vácuos enormes de investimento em infraestrutura em outras áreas da cidade. E consolidar a polinucleação da região metropolitana é uma tendência e necessidade que o Centro-Rio vai precisar considerar para resignificar seu papel. Acho que é interessante. Acho que é esse desenho que você está fazendo aí. Mestre, vou fazer. Vamos fechar com essa. Um minuto agora para você fechar essa aí. Um minuto e meio.
Vamos lá, qual o melhor momento, Juan, agora? Sabe por quê? Porque o investimento nessa linha do metrô, e quando acabar a linha do metrô, a gente consegue partir para a execução do Santos Dumont, isso vai gerar dinheiro para que a gente possa fazer as coisas que a gente precisa. Isso pode ter um modelo jurídico, né? Ou seja, para investir, para comprar o filé mignon, vai ter que me ajudar aqui nesse probleminha, né? A gente pode ver vendas estruturadas, venda casada mesmo, com o Porto Maravilha, investimento no Porto Maravilha, que deve retornar, deve ter uma área de respiro na área retroportuária, isso é aquela conversa que a gente faz depois, mas o momento é agora, não precisa esperar, se é só ter médio longo prazo. Só comentando, Vicente Loureiro é um grande mestre, é um grande professor, pessoa que me inspira e que muito me ajuda, um grande escritor, uma pessoa muito carinhosa, a pessoa que mais entende de estado do Rio de Janeiro que eu conheço, foi um dos idealizadores do plano metropolitano, né, da gestão metropolitana, é uma figura muito importante, é uma honra para mim ter ele ouvindo o que esse pupilo vos fala. Então, queria agradecer demais, Alessandro, olha, é um prazer estar com você, pena que quando começa a animar, o negócio acaba. Mas tudo bem, se deixar eu vou falando. Eu queria agradecer demais a todos que ficaram com a gente até agora, são 40 pessoas, e muito obrigado a vocês. Tá? Muito obrigado. É muito bacana, a gente percebe o pessoal, Tereza Canari também, colega nossa da matemática, colega da prefeitura, encontrei com ela hoje, Mary Paixão também, uma das fundadoras aqui do canal Mudar o Mundo. Juan, realmente assim conseguiríamos matar os dois coelhos simultaneamente. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Eu sou muito a favor. Muito obrigado, Ernesto, grande Ernesto, inclusive a linha com o projeto conceitual do metrô, ligando Jacarepaguá com Galeão, passando pela Penha. Projetos não faltam. Eu acredito que a gente precisa, primeiro, resgatar o planejamento, resgatar um cronograma de obras e que a gente tenha, enfim, exatamente o seguinte, quais são os investimentos que vão trazer o maior retorno. Não é isso, professor? Acho que essa é a síntese do nosso esforço. Obrigado aí pelo seu entusiasmo e certamente a sua forma peculiar de mudar o mundo, professor. É isso. É isso, gente. Muito obrigado. O que é bom dura muito pouco. Um forte abraço e até a próxima oportunidade aqui no meu, no seu, no nosso canal Mudar o Mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.